Estamos bem, Lucas? Estamos, a partir daqui liberado. Quando quiser. Então vamos lá. Olá, respondedor! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Chamada de Emergência, comigo, Eduardo Moritz. E no dia de hoje, vamos trazer um especialista no ramo de segurança química. Ele, Dr. Mário Monteiro, da empresa Globaltech, que trabalha na área de segurança, meio ambiente e tecnologia. Olá, Dr. Mário, tudo bem? Tudo bem, Eduardo. Muito bom. Prazer estar aqui com vocês. Uma satisfação imensa. Veio lá de longe, né, doutor Mário? Lá da linda Bahia, veio de lá para nos visitar aqui. Obrigado pela tua disponibilidade de ter vindo até aqui conversar conosco um assunto tão sério e soluções tão interessantes que a Globaltech tem para nos fornecer, né? Então, de antemão, já agradecemos imensamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Tá, satisfação toda nossa, toda minha, de toda a equipe da Globaltech, justamente tratando essa questão bastante sensível para, especialmente, a grande massa dos trabalhadores no Brasil. Perfeito. Vamos começar pelo começo então, doutor Mário. Quem é Mário Monteiro? Qual é a sua formação? Da onde veio essa sua experiência? E como o senhor chegou aonde está agora, aí, sendo uma referência no Brasil nesse termos de produtos para a segurança industrial? Perfeitamente, Eduardo. A minha formação é em Química. Eu sou originalmente paulista de nascimento e formação. E mudei para a Bahia, especificamente Salvador, para trabalhar na área industrial que estava se formando na década de 70, mais precisamente em 1976. Portanto, esse ano vão fechar 47 anos de calendário de mudança e moradia na grande terra da Bahia, na boa terra da Bahia. E foi lá que minha experiência em segurança industrial começou. Muito embora eu tenha tido situações de emergências químicas ou de acidente químico durante a formação na universidade, foi dentro da indústria, e nesse caso de uma grande indústria multinacional, a Dow Química, foi que a conscientização para a segurança aconteceu. E no decorrer dos anos de experiência, né, de vivência dentro da indústria, eu implantei várias medidas de segurança que estavam no início ainda da formação do polo petroquímico de Camaçari e percebi o quão importante que é para a massa dos trabalhadores, né, do grupo e da indústria que os absorve, a questão da integridade física e exposição a riscos, de um modo geral. E risco químico surgiu por conta da minha participação e da minha inserção na química. E com o passar dos anos, eu trabalhei praticamente 25 anos na indústria e ao sair de lá houve essa necessidade de dar minha continuidade, que eu saí com bastante idade e me sinto ainda à vontade para continuar trabalhando. E montei a Globaltech e no plano de negócios veio a questão da segurança, pela percepção de que a segurança dentro das indústrias ela é muito valorizada. E todas as oscilações econômicas que o país passa, afetando significativamente a área industrial, a segurança é a última a ser eliminada ou ser reduzida. E aí um plano de negócio de uma empresa, principalmente no início, no meu modo de ver, no meu planejamento, precisou envolver a área de segurança. Porém, nessa área, os equipamentos que envolvem a segurança, como os EPIs clássicos, bota, luva, capacete, máscara, que são essenciais, estavam esgotados. E a vivência na química me mostrou que alguma coisa além precisaria de ser agregada para que, quando um EPI houvesse uma falha, quer seja do próprio equipamento ou a falha humana, houvesse uma última alternativa. E foi assim que eu encontrei uma alternativa para a descontaminação de acidentados de pele e olho, numa das visitas em feiras de divulgação de tecnologia fora do Brasil.
Que legal. Então, toda essa sua base de formação e principalmente da vida real veio da Dow Química, né? Isso, iniciou-se na Dow Química, essa grande empresa multinacional de origem norte-americana. E o senhor teve até a oportunidade de ir até os Estados Unidos e conhecer as plantas lá, né? Isso, eu fui trainee na Dow, antes até de existir esse termo no Brasil, né? Multi-skill, né? Que o pessoal chama, a gente fazia de tudo lá e eu fui bem novinho, ávido para aprender tudo, tinha acabado de sair da pós-graduação e fui assimilando tudo que vinha pela minha frente, tanto o conhecimento dos processos e dos analisadores em si, quanto também todo o entorno, com segurança, com mais formação acadêmica, que a Dow proporcionou isso para mim lá nessa vivência no país de origem, nos Estados Unidos. Então, sua formação base é química, depois o senhor fez mestrado e doutorado nessa área de segurança química mesmo, é isso? Sim, eu fiz em química, a segurança veio da vivência e do planejamento da Globaltech, do negócio que eu ia tocar adiante. E é claro que, por onde eu passei, desde a formação acadêmica em química, em curso de bacharelado em química, eu presenciei algumas situações de risco químico e eu mesmo fui vítima de um acidente químico. E isso marcou muito, e da necessidade de a gente ter cuidados bastante rigorosos em prevenção. E o trabalho que eu estava desenvolvendo no período que eu fui acidentado, eu também usei prevenção, só que não foi o suficiente. Houve uma falha até da minha técnica de manipulação de produtos perigosos, ao me desenluvar as mãos. E com isso eu contaminei embora tivesse lavado com bastante água, que é o clássico, né? É o paradigma até então, houve o desenvolvimento da lesão química com o passar dos dias. Eu fiquei com a mão cheia de bolhas. E aí isso aí marcou muito. E claro que daí para frente tudo que vinha de segurança e cuidado que eu tinha que tomar, e assim também no entorno do meu trabalho eu fui agregando. Curiosidade, seu Mário, doutor Mário, né? Não, Mário tá bom demais. Mário Monteiro. Que produto químico que era esse? É um ácido chamado alfa-bromoacético. Alfa-bromoacético. É um ácido até de uma molécula simples, é sólido, ele precisava fazer a recristalização desse ácido e o mais breve possível, porque ele é muito higroscópico, ele absorve muita água. E aí, ao fazer as operações rápidas, eu consegui fazer uma boa recristalização. Eu iria usá-lo para uma síntese química na qual a umidade é um problema. E ao desenluvar minha mão foi que eu encostei uma na outra pela uma técnica que eu não tinha uma boa técnica, como depois eu aprendi. Aprendeu depois, né? Como muita gente, Mário. E só para deixar descrito, né? Quais que foram as suas linhas de pós-graduação, de Sim. mestrado? Qual que foi as suas linhas de pesquisa? Foi em síntese química, em síntese orgânica, onde houve esse evento, né? Isso já nos laboratórios da USP. E eu interrompi, eu não cheguei até o fim do mestrado. Eu aí fui chamado, entrei num processo seletivo e fui chamado pela Dow Química, né? Fui contratado pela Dow Química. E aí fui para os Estados Unidos para ser trainee. E lá eu fiz mais cursos pela própria Dow. A Dow trazia a Texas A&M, os professores até as instalações e abria para os colaboradores estudarem mais. Eu peguei esses cursos, além de todo o treinamento que eles estavam me dando em formação mesmo em analisadores químicos, e toda a filosofia de segurança, que a Dow, assim como outras semelhantes a ela é muito forte. O que não pode ser feito com segurança não será feito. Então isso aí foi bastante importante também na minha formação. Estudei mais, né, durante o período já exercendo a minha função como coordenador de laboratório, como chefe de laboratório de pesquisa. Eu fiz especialização em cinética e catálise, que são áreas importantes dentro de processamento de tecnologia química, de processos. E, posteriormente, a indústria que eu trabalhei na época, que hoje faz parte do conglomerado Braskem, me ofereceu a oportunidade de fazer um doutorado. Eu fiz o doutorado em cinética também de catalisadores, em síntese e estudo de velocidade de reação de catalisadores, que veio a ser um desenvolvimento bastante avançado
essa linha de catalisadores chamado hoje de metalocênicos. E aí eu trabalhava já com pesquisa, né, e aí eu concluí o doutorado nessa área. Que legal. Que experiências bacanas, hein, Mário? Bastante informação, fazer né? uma complementação. Isso foi na Inglaterra. Então, O doutorado terminou na Inglaterra? Foi na Inglaterra, é. Eu fiz especialização na Universidade Federal da Bahia e, posteriormente, no doutorado foi na Inglaterra, onde eu passei quase 6 anos. Pô, que legal, que experiência bacana. E que tudo isso chegou, de uma forma ou de outra, a embasar para chegar todo no que está hoje, que é essa preocupação da segurança. Isso, da segurança química. Química, né? Isso. E por isso o senhor descreve com tanta propriedade os funcionamentos dos produtos hoje em dia, né? Tem essa base muito química bastante forte, né? Isso mesmo. E aí que vem a pergunta do que estamos aqui falando hoje, né, Mário? E aí, como é que está a indústria nacional, o cenário nacional frente a lesões químicas, ou seja, os danos causados por químicos? A minha percepção, Maurício, ao longo desses anos de vivência ligada à indústria, é que houve um progresso da conscientização nos conglomerados industriais, onde as atividades industriais são mais exercidas em proximidade. Você tem uma central, dali saem insumos e matérias-primas para as outras gerações, e há uma preocupação muito grande com segurança. Houve no Brasil um período, isso da década de 60, melhor dizendo, que Cubatão foi considerado os locais mais poluídos do planeta. E houve um esforço muito grande da comunidade industrial e também dos governantes, né, da região e até a nível nacional, de que isso deixasse de existir por conta das consequências negativas que estavam tendo, não só de imagem, mas diretamente com a população. E aí houve um crescendo ao longo do tempo, com os diferentes polos que foram sendo montados, o polo de Paulínia, o polo de Mauá, né? Depois o polo de Camaçari, o polo de Triunfo e assim por diante. Então, houve uma conscientização sempre agregando mais providências e prevenção de acidentes. Porém, isso não é 100%. Eu acho que isso aí talvez seja até uma utopia. Tomara que a gente chegue algum dia em 100% de conscientização e prevenção. Então, tem um trabalho contínuo para nós fazermos. Então, o cenário industrial, ele tem por si uma segurança, até porque o arcabouço legal exige que o empregador tenha essas medidas, tem incentivos para quando a segurança é observada, quando o número de acidentes é reduzido, mas tem penalidades também quando eles aumentam, né? Tanto o acidente direto como também aquele que envolve uma contaminação ou uma exposição ocupacional, né? Isso tudo tem legislação para reger e restringir e evitar que o maior dano aconteça. Mas, infelizmente, acontece ainda. Por isso, nosso trabalho é contínuo. Nós temos que dar sempre a sequência, né, para a prevenção e a remediação de situações de acidente e de acidentados. Primeiros socorros, medidas que tenham efetividade para conter o dano e, no caso mais específico, dos produtos químicos agressivos. Mário, você comentou várias vezes lesão química. O que é lesão química? Ah, certo, muito bom. A lesão química é uma destruição parcial ou total das estruturas biológicas, quer seja tecidos, células ou moléculas, que fazem com que todo o equilíbrio biológico seja destruído. Isso é basicamente o que é uma lesão química, provocada por reações que os produtos químicos provocam nos tecidos biológicos ou nos componentes biológicos dos tecidos. E parece que é diferente de falar de queimadura, né? São coisas diferentes, né? Lesão química e queimadura, né? Muito bem colocado, Moniz, que realmente há uma generalização quando se trata de queimadura por calor e queimadura química, né? Tanto é que a gente já está usando até essa terminologia, por conta da sensação que se tem a um produto químico cair na pele ou no olho. Mas, na realidade, são fenômenos bastante distintos. E
Para a queimadura térmica, o primeiro socorro envolve remoção do calor. E a melhor substância para remover calor é a água. Então, por conta de queimadura por calor ser melhor socorrida com água, ou ser melhor abordada por remoção do calor com a água, extrapola-se de que a água também vai ser uma panaceia até para produtos químicos, quando cai na pele e olho. Realmente ajuda muito, e até a inexistência de outras substâncias melhores, a água realmente ela tem que estar envolvida nessa situação de primeiro socorro. Mas são situações bem distintas. A lesão química ela é formada por reações químicas, ela dá a origem dela, a gênese, ela vem de destruição celular e destruição tecidual através de reação química do agressivo para os componentes biológicos que os compõem. Já a reação ou a lesão por queimadura, por calor, ela tem uma ação agressiva contra tecidos, mas é muito mais pela transmissão de calor do que por reação química. Então, é mais físico do que químico. Essa é a distinção. Então, nós podemos, a partir de hoje, o que nós chamávamos de queimadura química, apaga, acabou, é lesão química. E queimadura é por calor, é isso? Seria a melhor classificação essa. Muito embora o dano é feito independente da nomenclatura. Mas para melhor entender o que é bom, o que é melhor, vamos dizer, para ambos os casos, para cada um dos casos, a distinção se faz necessária. Porque senão parece que é a água que vai funcionar para tudo. Porque o que tem mais de corriqueiro, historicamente, o que vem na humanidade, primeiro vem o fogo, para depois vir o produto químico. Então... Perfeito. Isso é muito verdade, né? Por a gente tomar água, né, e se lavar com água, enfim, tudo pensa que a água é aquele... Bom, é o solvente universal, mas quando você, né, pinga esse químico, você quer que esse problema vá embora, como você disse agora, né? Não interessa a nomenclatura, o que interessa é estar queimando minha mão e eu vejo algo que, para tirar isso, eu tomo água, se é o solvente universal, se serve para lavar, todo mundo tende a ir para a água, né? Todo mundo... E a cultura geral é que a gente não faz o estudo de compatibilidade. Será que a água vai piorar ou vai melhorar? Né? Qual que é a função, todas as ligações, reação com a água, né? Do químico com a água, do químico com o corpo, com que forma o nosso corpo, o tecido. Então, realmente, a gente tende a correr para a água, né? Mas, então, vamos começar a falar aqui hoje que pode não ser a melhor alternativa, né? Perfeito. E, Mário, me conta, tem lesionados quimicamente no Brasil? Acontece isso? Sim. Surpreende a quantidade de acidentados por produto químico e por trás tem o quê? Um uso bastante extenso de produto químico nas atividades industriais. 75% dos acidentes ditos queimadura, tá? Que hoje sim, nós podemos até colocar tudo no mesmo cesto, embora haja distinção, são de origem laboral. Tá? E os acidentes químicos são de origem laboral, na sua grande maioria. Tá? E existe uma gama grande de produtos químicos agressivos que são usados no dia a dia, tanto na indústria como também em uso doméstico para o grande público. Mas dentro das indústrias é que a grande maioria dos acidentes acontece. Esse percentual de 75% é de origem laboral. É o que a gente escuta de falar, não é difícil, né? O cidadão lá foi limpar a caixa d'água e usou um monte de produto químico, de repente ficou algo sufocante, ardeu garganta, ardeu olhos, né? Isso é muito comum escutar, né? E são até coisas que, como está fora do ambiente industrial, a gente não acaba entrando nas estatísticas, né? Mas com certeza também tem muitos acidentes no ramo doméstico também, né? Sim. Só a gente ir no mercado, né? Quantos produtos químicos tem lá, a gente até brinca, né? Nós do ramo, se a gente ir no mercado, a gente consegue fazer uma bomba fácil, né? Porque encontra de tudo no mercado hoje, né? Muitos derivantes de cloro, muita coisa facilmente comprada, né? Mas então tá, e assim, ó, visto que temos hoje um amplo,
como é que a gente vai dizer assim, acidentes podem acontecer no ambiente industrial, doméstico. Daí como é que a gente pode pensar em soluções para isso? Tá. Dentro do ambiente laboral, onde tem mais ocorrência, o arcabouço legislador, ele exige que haja instrumentos ou equipamentos para dar primeiro socorro, né? São, no caso de acidente químico, de pele e olho, são os chuveiros para lavagem e os lava-óleos para lavagem ocular. Lavagem de pele e lavagem de olhos. Porém, nós temos um conhecimento já agregado de fisiologia que mostra que a água tem vantagens, mas muito mais restrições. Quais são as vantagens da água? Ela, como você disse, é um solvente universal. Então, você não precisa consultar um manual para saber se o produto químico poderá ser dissolvido em água, porque ela tem esse conceito de solvente universal. Embora haja produtos químicos que reagem com água, aí que está a diferença. Mas é o que tem mais acesso, dá mais acesso. Com relação às desvantagens, a água ela não tem sais dissolvidos, então ela pode ser classificada como hipotônica. Já as células nossas, que compõem os tecidos, elas são isotônicas, têm sais dissolvidos. E pelo fenômeno de osmose, quando a água cai em cima de um tecido, ela é colocada em cima de um tecido biológico, pele ou olho, principalmente o olho, que tem muito mais sal dissolvido do que as demais partes do organismo, há uma força por osmose, uma força osmótica, que carrega a água para dentro das células, pelo fenômeno da osmose. Então, imagine, cai um produto químico na pele ou olho, você vai banhar com água, você está, ao mesmo tempo que está diluindo e fazendo uma lavagem mecânica de remoção, também, ao mesmo tempo, favorecendo a penetração do agressivo químico mais profundamente, em pele ou em olho. Isso vai resultar em sequela, em lesão química, ditas queimaduras químicas. Além disso, a água também ela pode espalhar o produto agressivo para uma área maior do que ela atingiu. Vamos dizer que ela atingiu a mão, você joga com água, ela pode atingir o punho, pode atingir a palma da mão e assim por diante. Tem uma outra desvantagem da água. Quando se joga a água em cima de produto concentrado, produto químico concentrado, há desenvolvimento de calor. E o calor potencializa a reação química responsável pelas lesões. Então, esses são aspectos limitantes da água. E, para isso, foi imaginado soluções alternativas. Agora você tocou num ponto bastante interessante, né? Porque todo mundo fala, tem que colocar um lava-óleos e um chuveiro na sua empresa, né? Que ficou como medida de segurança universal, né? Toda empresa, não, tem químico, tem que ter. Mas qual empresa ou quem se preocupa para saber se a água é realmente o melhor? Ou até o mercado, né? Você não tem no mercado hoje, assim, de ampla divulgação, recursos que substituem a água no chuveiro e no lava-óleos, né? É sempre com água, né? No mercado de uma forma geral, né? O mercado amplo e comum, né? Mas sim, existem soluções, não existem? E o senhor tem algumas para nos oferecer, né? Sim, tem soluções. Bem, primeiramente eu gostaria de começar de que existem normas no Brasil que foram modernizadas e adequadas com relação ao que tem no entorno da situação de acidente químico. Norma brasileira, mais especificamente a NBR 16291, versão 2014, ela já, nos seus capítulos que descrevem os equipamentos de proteção coletiva, no caso, lava-óleos e chuveiro de emergência, a possibilidade de eles não serem somente os fixos, ou seja, aqueles que são ligados à rede de distribuição de água, mas também os móveis ou portáteis. Isso já está normatizado, tanto chuveiro quanto lava-óleos. Portanto, os portáteis são permitidos por lei, pela norma, né, ou normatizados. Além disso, os fluidos de lavagem, não somente a água purificada, mas também podem ter outros, como a salmoura, ou algum outro material biologicamente ativo, seguindo as regulamentações de
órgãos reguladores, no caso a Anvisa, poderão ser utilizados nos portáteis. E aí foi que a Globaltec identificou a alternativa de uma solução biologicamente apropriada, regulada pelo órgão de saúde, que faz o trabalho de captura e descontaminação de pele e olho, mantendo a condição mecânica que a água faz de arrastar o produto químico, mas, ao mesmo tempo, pela hipertonicidade que essa solução tem, ela atrai o agressivo químico para fora do tecido biológico, se eventualmente ele já penetrou, e quando encontra o produto agressivo, ela faz a sua afixação na sua estrutura molecular. Ela faz a captura, tornando o agressivo inofensivo. É uma solução que tem pH neutro, que é a medição da força ácida de produtos dessa natureza, né? pH varia de 0 a 14, sendo 7 é neutro. A solução de Difoterine tem o pH 7, 7,2, dentro da faixa fisiológica de 5,5 a 9. Todo o material que está nessa faixa, toda a substância que está nessa faixa, ela não vai causar agressão para a pele e olho, porque está na faixa fisiológica apropriada. Então, a Difoterine se posiciona muito bem dentro da faixa neutra e central, né? Centralizada. Não é tóxica, não é fisiologicamente ativa, metabolicamente ativa e muito apropriada para primeiros socorros. Então, o senhor está contando para nós aí do Difoterine, é isso? Exatamente, esse é o nome do produto químico? Isso, é uma solução, exatamente, Moritz. Então, para quem ainda não conhece, o Dr. Mário veio aqui mostrar para nós algumas possibilidades de tamanhos, né, e utilizações, né, Mário? Hoje eu tenho parte de lava-olhos. Né? Esse aqui é o para... Lava-olho de maior volume, para uma necessidade de uma complementação, um spray de 200 ml que permite descontaminar um tórax. Então, a ideia é ter essas estações próximo, locais estratégicos dentro da empresa, e aí depende qual a análise de risco, lá o que pode acontecer, as possibilidades, aí tem diferentes formatos e opções, é isso, né? Perfeitamente. Esse menor de 50 ml, ele permite carregar na cintura. Portanto, aquele trabalhador que está exposto ao risco pelo seu trabalho no campo, em percorrer as instalações industriais, próximo de onde pode ter um vazamento, ele pode carregar esse produto na cintura e estar de prontidão para a utilização se caso ocorrer um acidente. Como todo acidente precisa de ter um acompanhamento médico, ele deverá, portanto, ser encaminhado ou se encaminhar para o ambulatório médico para uma avaliação. No ambulatório médico, os profissionais da área irão avaliar se o acidentado vai precisar de ter uma descontaminação complementar e usa, então, de maior volume, o de 500 ml. Ou então em situações que, na hora do pânico, que é um dos problemas que acontecem em qualquer acidente, e o de químico talvez seja um que provoque mais pânico. O acidente químico, geralmente, ele não leva à perda de consciência. Então, a pessoa vai começar a sentir dor, vai perder a visão, se for no olho, ou vai começar a arder muito a pele, e, nessa hora, ele poderá recorrer à água, esquecer que existe uma alternativa melhor, ou essa alternativa não está disponível naquele local. Né? E aí usar a água. Quando a água é jogada, ela vai trazer algum benefício, mas, em contrapartida, vai agravar pela capacidade ou pela propriedade de levar um agressivo químico mais profundamente. Por isso, a pessoa tem que ir ao ambulatório para ter um acompanhamento médico e verificar a necessidade de uma descontaminação complementar com maior volume. Algo parecido acontece também com os sprays. Existe um spray de 100 ml que dá para carregar na cintura e dá o pronto atendimento no local do acidente, desde que o trabalhador acidentado esteja carregando na cintura. Ou então recorrer a estações de campo,
as quais deverão estar sendo divulgadas pela empresa, pela indústria, né, pelo ambiente onde existe risco químico, e fazer a descontaminação acessando o spray de maior volume, que dá para atender uma contaminação de tórax, ou de um rosto todo, ou de um braço inteiro. E existe ainda um terceiro dispositivo que é pressurizado. A pressurização se faz no momento do uso, que é uma ducha portátil, chamada de ducha autônoma portátil, que contém 5 litros do descontaminante. Então, né, no momento da abertura da ducha, existe um procedimento, que isso é dado um treinamento para o usuário, de como ele deve proceder para liberar o propelente. Lembra uma sequência como um extintor de incêndio que tem a ampola de CO2, que, por sinal, no caso dessa ducha de descontaminantes também é com CO2, e aí começa a descontaminação pelo acionamento de um gatilho e de um difusor. Esses equipamentos com spray, eles emitem uma pluma do descontaminante aquoso, né, que é a solução de Difotherine em meio à água, de tal forma que tenha uma banha suave à área afetada. Não serve para o olho, porque com o olho há um reflexo quando cai alguma coisa de fechar. Por isso, os lava-óleos, obviamente, não têm pressão e tem um bocal ergonômico que permite fazer a abertura melhor no momento do acidente. Tem um outro aspecto importante que vale a pena se colocar, Moritz, que é quando o acidentado usa o Difotherine em pele ou olho, a dor ela cessa instantaneamente. Não por anestesia, mas por deixar de acontecer a lesão aos terminais nervosos. Mas isto não significa, com a interrupção da dor, que a descontaminação tenha sido completa. Portanto, cada apresentação dessa tem um respectivo volume que é usado de uma só vez, para que todo ele seja colocado no local do acidente, ou pele ou olho, sempre insistindo nisso, e, claro, tem que se conduzir o acidentado para uma avaliação médica. Perfeito. Resumindo, o que é o Difotherine e para que químicos ele pode ser utilizado? Ok, muito boa pergunta. O Difotherine ele foi sintetizado pensando na multiplicidade de funções químicas que existem. Então, o Difotherine ele é capaz de capturar ácidos, bases, oxidantes, redutores, alquilantes e quelantes. Então, todas as classes de produto químico são suscetíveis de serem capturados pela solução Difotherine, porque a solução Difotherine traz um ganho energético melhor do que o produto químico atacar um tecido biológico. Na natureza, você tende a sempre atingir situações de menor energia. E quando o produto químico cai na pele e a solução Difotherine é usada, ao invés de o produto químico preferir reagir com o tecido biológico, com os componentes do tecido biológico, proteínas, açúcares, lipídios, gorduras, ele vai reagir com o Difotherine, através de uma captura sem, depois de captado, possibilitar a liberação dele, mantendo o pH neutro. Então, é uma solução que tem uma polivalência, capaz de agir nas diferentes classes de produto químico, tendo sido testado em mais de 2.000 deles e alguns representativos de classes de agressivos químicos, e nós temos o levantamento de uma exceção, que para essa exceção, que é o ácido hidrofluorídrico, ou os derivados ácidos fluorados, foi desenvolvida uma solução específica para a captura do fluoreto. Porque no caso do ácido fluorídrico, que vamos dizer assim, é a grande exceção ao Difotherine, que na realidade não se trata de uma exceção, mas é uma potencialização da nova molécula para capturar o fluoreto, porque o fluoreto é muito agressivo. O ácido fluorídrico é um dos ácidos mais fracos que tem, porém ele é suficientemente forte para abrir um caminho para o fluoreto entrar no organismo. O fluoreto reage com cálcio muito rapidamente. Em química existe uma grandeza chamada KPS, que é o produto de solubilidade, ou o PS. E um dos PS mais favoráveis para formar sais é com o fluoreto de cálcio.
E o cálcio tem, por sua vez, um papel fundamental no organismo humano, que é o início da movimentação muscular. Se dá com cálcio para os movimentos autônomos ou para os movimentos não autônomos, como, por exemplo, o coração, que é um músculo. Então, o fluoreto, capturando o cálcio, vai trazer uma consequência de um problema cardíaco, uma fibrilação cardíaca. Além dele também provocar uma dor muito intensa e uma necrose no local onde ele atinge, pele e olho. Claro que também na área pulmonar, porque o HF, se ele for liberado como gás, que ele é um gás, ele vai afetar o pulmão. Bem, a pesquisa do fornecedor, que é a indústria francesa chamada Prevor, desenvolveu essa molécula baseada na estrutura do difoterine para potencializar a sua ação em cima do fluoreto, ou seja, capturar o fluoreto mais eficientemente do que o faz o difoterine. Por isso o nome hexafluorine, porque ele tem capacidade de 6 vezes mais potente para capturar o fluoreto do que tem o difoterine e também um sucedâneo, que é muito utilizado, e nós continuamos favorecendo a sua utilização, que é o gluconato de cálcio. O gluconato de cálcio, no caso do uso conjunto com o hexafluorine, é para repor o cálcio localmente, se caso o hexafluorine demorar para ser utilizado. Não para capturar o fluoreto, mas para repor e dar uma condição melhor para aquele organismo reagir. Mas, se num acidente com ácido fluorídrico ou derivados ácidos fluorados, tal como o ácido fluorsilícico, que é utilizado em tratamento de água para fluoretar a água, é o mesmo fluoreto que tem até em creme dental, que é o agressivo problemático. Só que, como já é dito na área de farmácia, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Quando o fluoreto é colocado numa pasta dental ou é fluoretada a água, a quantidade dele é muito pequena. E ele vai fazer o benefício de reforçar os nossos dentes para evitar a cárie, a formação fácil de cárie. Mas em quantidade maior, o fluoreto vai capturar o cálcio e impedir o movimento muscular. É nessa hora aí que precisa ter a ação imediata de um antídoto ou de um produto que faça a sua captura, que é o caso do hexafluorine. Resumindo aí para os nossos seguidores, então, doutor Mário, foi lá, sulfúrico, soda no meu olho. Difoterine. Só direto, aplicação, abre aqui, e aí está esse volume aqui. Então, esse aqui é o volume de 500 ml. 500 ml. Vou jogar tudo então, doutor Mário? Tudo Isso. no olho. Foi no olho, abro esse aqui e uso todo, os 500 ml. Isso. Existe um protocolo que é assim: se você conseguir em 10 segundos agir com difoterine no olho, você não precisa usar um volume grande, portanto é o de 50 ml. Então, por isso que se carrega na cintura. Se caiu no olho, abre e descontamina, não vai precisar um volume imediatamente maior, e o volume maior vai depender do acompanhamento médico. Aí sim vai ser necessário o médico ou o enfermeiro ou enfermeira vai orientar para usar mais. Se aparecer uma coceira ou se surgir uma vermelhidão, um eritema, algo do tipo. Do contrário, a descontaminação pode ser considerada completa. Lembrando sempre que a interrupção da dor não significa o fim da descontaminação, porque é algo que chama muita atenção, e é por isso que nós sentimos a dor, justamente para ser a nossa defesa. A interrupção dela não significa que o produto químico foi totalmente extraído. Então, por isso, precisa de algumas horas de acompanhamento do acidentado. Perfeito. Então, a gente tem a lesão química superficial, mas no decorrer do tempo ela vai havendo uma penetração, né, desse químico no corpo. Então, inicialmente, quer dizer, a ideia desses 10 segundos é parar ela enquanto ainda está na camada superficial, depois que ela começa a penetrar, e aí já vai tendo a destruição de tecido. Então, mesmo que não seja 10 segundos, quanto mais rápido, melhor sempre, né? Isso mesmo. E se já houve queimadura, vai parar a partir da colocação de difoterine, né? Tem uma frase sua que eu gosto muito, que o difoterine, ele para a queimadura ou a lesão química
mas não regenera tecidos, né? Isso mesmo, Então, isso mesmo. É isso. Que o que está lesionado lá vai ter que ser uma cicatrização normal, né? Isso. Ficou já a lesão, mas daí, o que ou seja, tem que passar o mais rápido possível. Isso. Essa aqui é a grande... Isso. Para não haver essas lesões, o ideal... Então, o super ideal é 10 segundos, né? Mas ainda teria, assim, o ideal seria o quê? 1 minuto, o máximo, assim? É isso? Isso. O 10 segundos é o melhor protocolo para olho, porque o olho não tem defesa. A estrutura do olho é diferente da estrutura da pele no que diz respeito às suas constituições das camadas. A pele tem a epiderme, a derme e a tela subcutânea em 3 camadas diferentes. Além disso, a pele tem uma camada de queratinócitos, que são células, já que não têm muita vida, elas são células mortas, que foram se formando pela ação da natureza, que essa é a maravilha divina, né, que nós temos. E o olho, claro, também não pode ter algo que seja opaco à luz, porque nós precisamos que a luz entre para enxergar. Portanto, a estrutura ocular ela é muito mais sensível, mais exposta. Por isso os 10 segundos. Mas com Tifoterine, até se demorar mais, claro que vai precisar, então, nessa situação, usar mais solução de Tifoterine, vai ser possível reverter o potencial do agressivo químico de causar lesão. Como você bem disse, se acontecer já a lesão, muito provavelmente o prognóstico é de uma cicatrização. E no olho isso é problema, né? Já na pele, a pele, por ter essa camada de queratinócitos, vamos dizer que seja uma couraça de proteção e que varia de local do corpo para local do corpo e de pessoa para pessoa. O que dá uma condição de até 1 minuto para o agressivo químico começar a sua difusão. Obviamente que ninguém vai ficar esperando, vou cair um produto químico e vou esperar 1 minuto para começar a descontaminação. Não, o mais rápido possível a gente começa a descontaminação. Mas, se atrasar 1 minuto para a pele, a lesão não será estabelecida desde que o Tifoterine seja usado o mais breve possível dentro desse período. Porque nesse período de até 1 minuto, lesões reversíveis vão começar a acontecer. Após esse tempo, cada vez que mais tempo passa sem que o produto químico seja removido, o dano passa a ser irreversível. Então, nesse primeiro período de até 1 minuto, os danos poderão ser reversíveis pelo uso do Tifoterine. Perfeito. Então, o Tifoterine, ele é uma solução... É única no mundo, né, doutor Mário? Não tem, assim, a gente fala dele muito, do Tifoterine, mas não tem outro no mundo, né? Não tem. É um produto francês, né? Isso, é fabricado pela Prevor, na França. Prevor, né? Laboratório de Toxicologia Prevor. E no ramo de química, segurança química, ainda já ouviu falar em soluções tampão, outras coisas. Tifoterine é bem melhor do que essas outras soluções, né? Com certeza. Como mesmo a norma brasileira diz, o fluido para usar nos chuveiros portáteis pode ser também a água, solução salmoura, salina, desde que ela também seja hipertônica. E hipertônica às lágrimas, que é outra propriedade. A lágrima é o fluido mais tônico que nós temos no organismo. Para você ter uma ideia numérica, a água, dentro dessa medição de força tônica, né, tonicidade, a água tem 20 miliosmol por litro de força tônica. O soro fisiológico tem ao redor de 200, assim como as células, que são isotônicas, 200 miliosmol por litro. As lágrimas têm 400 miliosmol por litro. E o Tifoterine foi preparado com a força osmótica ou tonicidade de 800 miliosmol por litro, que até no olho, portanto, ele age nessa inversão de fluxo através do fenômeno da osmose, que é a passagem do fluido através de uma membrana, de um fluido menos concentrado em sais, para um fluido de mais concentração em sais, que nesse caso é o Tifoterine, que é um produto polivalente para capturar ácidos, bases, oxidantes redutores, solventes, quelantes e alquilantes, e também tem a propriedade mecânica porque ele é composto de água. É um produto aquoso, é uma solução aquosa. Então, isso é bastante interessante. Então, basicamente, ele vai, usando palavras mais comuns e explicativas, vai sugar, né? É isso? Isso, atrair.
Atrair. Né? Puxar para puxar para o lado de fora. Exato. E ao puxar para o lado de fora, ele captura. Que legal. Sem gerar calor. Esse é um ponto importante. Aí entramos numa dinâmica bastante interessante, né? Porque normalmente na química a gente entra sempre que há neutralização, há uma reação exotérmica, né? Isso. Esse é um ponto bom, porque o difoternine não é uma solução de neutralização, é uma solução de captura, por um fenômeno diferente de complexação. E nas reações de complexação, a geração de calor é mínima ou desprezível, diferente de uma neutralização ácido-base ou uma dissolução de um ácido em água. Nunca o contrário. Fala para nós, então, o que acontece se a gente fala assim que é proibido, nos nossos treinamentos de emergência química, né, a gente usa sempre esse termo, né, que não é permitido fazer neutralização sobre a pele. Você pode até fazer sobre equipamento, sobre solo, sobre paredes, mas nunca sobre a pele. O que acontece se eu jogar, aliás, se caiu sobre parte da minha pele uma solução de soda, vamos usar uma base aqui, e aí eu pensei, não, vou neutralizar, vou jogar um ácido, daí vai ficar pH 7, vai ficar tudo certo. Posso fazer isso? Não. Isso é um problema seríssimo. Isso é bom para fazer num frasco, né? Num becker ou num copo. Mas na pele é problema, porque você vai jogar um agressivo em cima de outro, quem garante que vai ser contido ali naquele momento? Além disso, vai gerar calor. E a mistura de um com o outro não é perfeita. As neutralizações que a gente faz usando ácido base em laboratório são contidas num recipiente, geralmente um becker ou um LMR, e tem um agitador lá dentro, né? Um agitador magnético. Então as substâncias se misturam muito rapidamente. Já essa situação de peles, essa neutralização não vai acontecer na mesma extensão. Então, a consequência pode ser realmente uma potencialização com o calor gerado, além disso. Perfeito. Isso é bom deixar bem claro, porque nas nossas andanças, aí nos treinamentos de emergência com amônia, né, não é difícil. Nós vemos empresas que foram orientadas, né, a utilizar, se você tiver um acidente com hidróxido de amônia ou com gás amônia e formar hidróxido de amônia sobre a pele ou óleos, usam um ácido. O pessoal tem ácido cítrico, tem ácido acético, tem vinagre, tudo preparado para fazer essa neutralização sobre a pele, né? E o que a gente orienta que é contra qualquer regulamento internacional, né? Então não se faz neutralização sobre a pele, né? Por isso que ficou bastante evidente e bastante claro para a gente esses termos aí, né? Que difoternine não causa uma neutralização, e sim uma captura. Isso é de fundamental importância, porque daí sim a legislação internacional, a normatização internacional aceita. Né? Que bacana, muito legal. O difoternine é um produto que chama muita atenção, até fiz uma brincadeira com o Dr. Mário, isso aí só pode ser descoberto ao acaso, né? Porque é muito difícil criar uma molécula dessa, né? Mas o Dr. Mário explicou que não foi bem assim, né, Dr. Mário? Não foi. A história da descoberta do difoternine é ciência. É em ciência mesmo, ciência em síntese e cálculos físico-químicos, cálculos matemáticos, para chegar-se a uma estrutura tal que ela seja estável, que tenha pH 7 e com potencial de captura de diferentes funções químicas. Então não é uma molécula assim tão simples. É claro que nós temos na natureza, até em síntese, moléculas complicadíssimas, né? Você vê, vamos pegar, por exemplo, o DNA, que é essa criação divina, né? Que é uma complexidade enorme, se aproximar de tal forma a dar a capacidade dele se multiplicar. O difoternine, obviamente, não tem essa capacidade sofisticadíssima, mas ela foi montada com a visão de síntese de tal forma que ela não se colapse por si própria e, ao mesmo tempo, ela fique com tempo de vida suficiente para capturar aqueles para o qual ela foi projetada. Então, é uma molécula assim que é diferenciada mesmo. Você sabe que em líquido, a gente vê um líquido aqui, parece que ele está paradinho, né? Mas as moléculas estão lá em movimento o tempo todo. Difoternine não é diferente. As moléculas estão colidindo uma com as outras, mas elas não se autoneutralizam instantaneamente. Você tem um tempo de vida para decair essa atividade, que, juntamente com a esterilização, são 2 anos. Depois de 2 anos, você tem um decaimento da atividade e também da esterilidade. E o produto precisa ser estéril, ele é esterilizado em autoclave, para que seja possível colocar em área sensível, como, por exemplo, o olho.
sem ter risco de formação de colônia de bactéria. Que esse também é um problema dos lava-óleos e dos chuveiros. E se os chuveiros e os lava-óleos não forem adequadamente drenados, eles podem formar colônias de bactérias ou ter material em suspensão que vai acabar trazendo uma lesão maior, principalmente para olho. Além do que, né, em clima frio, de Curitiba para o sul do Brasil, você dá um banho de 20 minutos numa pessoa com 1.250 litros d'água, que é o tempo que tem que ficar funcionando, né? Você tem que ser uma vazão de 7,5 litros por minuto durante 20 minutos. Isso vai dar 1.250 litros por hora, ou de 1.250 litros durante o período de descontaminação. É muita água, né? Dá para a pessoa ficar com hipotermia e ter outro problema. São vários temas que o senhor está falando aí que são muito relevantes, né? Por exemplo, esse daí é um que faz muita pergunta dessa para a gente nos treinamentos, né? Quer dizer, sempre falei 20 a 30 minutos de banho, de descontaminação, né? Aí você fala, pô, mas se tiver uma madrugada, frio de 3 graus, se deixar o trabalhador despida, totalmente despida, qual o problema que vai dar? Posso fazer isso? Daí você fica numa baita sinuca de bico, né? Porque se você não ficar, estaria não atendendo às normatizações, né? E se você ficar, e o caso de hipotermia? Então, assim, é um tema bastante relevante, né? E nos chama, às vezes, muitas vezes, a reflexão, né? Quer dizer, qual que é a nossa solução? Tem que ser em chuveiro com controle de temperatura, né? E qual empresa se prepara para isso? É difícil, é difícil. É igual que o senhor acabou de comentar. Sujeira em lava-óleos só acontece na Finlândia, né? Lá na Suíça. Aqui no Brasil é sempre limpinho, esterilizado, né? Mas a gente sabe, a gente roda com tanta empresa aí, né? Mas são pontos importantes a serem observados, né? Isso, muito importantes. Maurício, olha, um outro dado interessante aqui. Quando vamos dizer, o enxágue passivo, que é assim que a gente chama quando se usa água, o enxágue passivo é utilizado, precisa de ter essa vazão e por esse tempo que vai usar 1.250 litros d'água. O Difoterine é capaz de fazer o mesmo trabalho com 5 litros. Óbvio que você tem que despir a pessoa, porque até com água, ninguém quer lavar a roupa naquele momento, quer lavar a pele. E você falou bem também sobre a água, o chuveiro aquecido. Existem apresentações para os climas frios, você falou Finlândia, mas também não tem lá na Escandinávia, Dinamarca, onde tem sempre, né, a característica mais fria, especialmente em períodos de inverno, as atividades não param e os acidentes podem acontecer. Existe, então, a ducha que tem uma estação móvel, que ela é aquecida para manter a solução de Difoterine na temperatura apropriada, ao redor de 20 a 23 graus, para usar no acidentado. A solução de Difoterine, por ter sal, ela tem uma temperatura de congelamento inferior da água, que dá ao redor de menos 2,5 graus a menos 3 graus Celsius. Se essa solução chegar a ser congelada, aqui dificilmente vai acontecer, mas pode, vamos dizer, num inverno rigorosíssimo, aqui mesmo na América do Sul, teria que se deixar a solução descongelar e a atividade dela é perfeita ainda. Isso não traz a perda de atividade o fato de descongelar. E a temperatura máxima apropriada para estocar o produto é 50 graus. Nós recomendamos que, se alguém for usar um spray, um lava-óleos ou uma ducha e ficar exposto ao sol direto, não deixe acontecer de chegar a temperatura tão alta. O que se melhor tem para orientar os usuários é que 35 graus, 40 graus está próprio, tá certo? Mas não deixar chegar ao extremo. Ou seja, no nosso produto, no rótulo, tem lá de -2, ou das instruções de uso que tem disponível, né, na FISP, na ficha de segurança do produto, na FDS, colocando na terminologia adequada, é de -2 a 50 graus. Mas nenhum extremo nem outro é adequado. Então, é de 20 a 35 graus, de 40 graus, está bom. No clima lá da Amazônia, que nós temos muitos usuários naquela região, por conta da riqueza mineral, usinas de processamento de bauxita, no Maranhão e em Barcarena, né, e no Pará.
O pessoal tem lá várias estações de prontidão para descontaminar acidentados, especialmente com soda cáustica. Legal, muita informação interessante. Tem um artigo que o senhor comenta numa palestra e a gente achou e colocou inclusive no nosso livro de emergência com amônia, né? Que é o caso de uma pessoa que lavou os olhos com água. E aí a comprovação que não foi das melhores resultados, né? E daí aí depois entrou com o Difoterine e daí sim resolveu, né? Então assim, é comprovado, né, que a água pode dar uma sensação aparente de limpeza e descontaminação, né? Mas se não tivesse entrado com o Difoterine nesse caso, a pessoa poderia ter perdido a visão, né? Sim. Temos até casos já que podemos ilustrar também com isso. Vamos começar assim. A amônia é um gás, tá certo? Ela está contida em alguns dos seus recipientes nessa forma gasosa, especialmente em trocadores de calor, né, de frigorífico e outras aplicações, como também na síntese da amônia nas fábricas de amônia. E ela pode escapar. O que fazer numa situação dessa, uma vez que o Difoterine não está recomendado para se usar por via respiratória, via interna respiratória, quer seja em máscaras, né, com injeção de Difoterine, com nebulização de Difoterine, ou tomando Difoterine em caso de ingestão acidental ou proposital no caso de suicidas. Nós temos um mecanismo que entendemos ser apropriado na ausência da máscara de proteção de fuga na situação de escapamento por amônia. Se houver um Difoterine disponível, acessível, é embeber um pedaço de pano, uma estopa, né, uma toalha, até mesmo papel, com a solução de Difoterine e colocar na região de respiração. Fechar os olhos, pouquinho, deixar pouco aberto, respirar com respiração curta e se afastar do local, respirando através desse filtro com Difoterine. Porque o amônia gás, ao encontrar o Difoterine, vai se transformar imediatamente em hidróxido de amônio, e o hidróxido de amônio será capturado. Tá? Essa é uma maneira. Já quando a pessoa também sofreu a lesão, já pela transformação da amônia no hidróxido, ou pelo próprio hidróxido em mucosa ocular ou bucal, aí realmente é a solução da descontaminação mais assim, preconizada, é usar a solução de Difoterine. E nesse caso lá, então, acho que foi gás de amônia nos olhos desse trabalhador, né? E acabou formando hidróxido de amônio nos olhos. E aí ele lavou com água, não deu certo, né? Quer dizer, chegou no hospital, tinha só lavado com água, mas estava muito ruim a visão, né? E depois ficou com um tratamento com Difoterine, né? Ficou com alguns dias, né? Com Difoterine, foi isso mesmo? Isso. Teve um caso desse que eu vou ilustrar aqui pela apresentação que nós temos para trazer essa ilustração. E legal esse seu comentário aí, a gente chama de técnica do pano molhado, uma técnica de evacuação de local, né? Se você não tem os EPIs apropriados ou você é morador da circunvizinhança de uma fábrica, tem um acidente, se você não tem os EPIs, você pode o que nós chamávamos de pano molhado, mas nós ensinávamos com água. Né? Mas então ainda é uma solução melhor ainda, que deve melhorar a eficiência por ter essa característica de captura do hidróxido, então embeber ou molhar com Difoterine. Bastante interessante. Os nossos alunos aí que estão assistindo vão recordar desse... Isso. O que esse slide faz? O que esse slide mostra, melhor dizendo? Deixa eu chamar aqui a... Bem, esse é daí, só que aqui eu estou com outra tela. Tá. Aí. Aê. Não? Ainda não. Tudo bem. Não tem problema. Bem, cadê o meu cursor? Meu cursor, vem cá, meu cursor. Ele está fugindo de mim. Clica na tela ali de apresentação do slide, um pouco mais baixo. Aí, pronto. Pode clicar aí. Acho que não está disponível esse recurso aí, não. Ok, bem, dá para nós desenvolvermos essa fase assim mesmo.
Então, não há emergência com gases irritantes, por exemplo, o amônia, como o difoterine pode ser usado beneficamente? Aí você vê um tubo ali com um vazamento saindo na direção e a pessoa no campo saindo para a direção contrária do vazamento. Por isso que é uma prática a gente também olhar as birutas quando a gente chega numa fábrica. As fábricas vira e mexe, né? Via de regra, tem uma biruta. Esse até é um dispositivo de orientação para a segurança importante, de qual a direção escapar. Lembrando ali também, está ilustrado, que a pele tem 1,8 metros quadrados de um ser humano médio, um brasileiro médio. E os pulmões, a área de contato são 75 metros quadrados. Você vê que dali quase 4 vezes mais a área no pulmão. Portanto, o que vai ser mais prejudicado vai ser a árvore brônquica, os pulmões. Então, se a máscara apropriada não estiver disponível, ensopar um pedaço de material com difoterine para agir como filtro, que é o pano molhado. Claro que no entorno de uma fábrica ninguém vai ter o difoterine, mas na fábrica a gente trabalha para que haja, né? Umedecer áreas expostas com difoterine, umedecer o rosto, a mão, certo? Onde não está coberto. Abaixar as pálpebras, quase fechando os olhos, e respirar curto. E retirar-se rapidamente para longe do local contendo vapores. Então, isso aqui a gente já havia falado há pouco. E o slide seguinte mostra a situação do acidente. Esse acidente, na realidade, ele foi um ataque químico, Eduardo. Isso aconteceu na Martinica. E aqui vale a pena a gente fazer contar um anedotário lá da Martinica. Martinica é uma ilha no Caribe que faz parte da França. E há uma crença dentre os habitantes de Martinica, especialmente para as mulheres, de que quando o homem fica olhando uma outra mulher, a mulher casada, por exemplo, olhando o homem está olhando outra mulher, esse homem está possuído por um espírito ruim. E durante o sono, a mulher joga hidróxido de amônio no olho do marido para jogar o espírito fora. Nossa, na realidade, eu deixo o marido cego. Se essa moda pega, hein, doutor Mário? Já imaginou? No Brasil, como é que não seria? Esse caso é um caso único. Essa é de uma assistente social que sofreu o inverso. Não que o marido tenha jogado, mas foi alguém, para se vingar de alguma coisa, jogou hidróxido de amônio no olho dela lá na Martinica. Hidróxido de amônio é muito comumente usado, né, para material de limpeza, amoníaco. E ela chegou no hospital com um prognóstico de perda de função. Repare lá que a acuidade visual dela era 2 na vista afetada, no olho afetado, e 20 no outro, que é o máximo de acuidade nessa medição, né? Então, o normal é 20 e 20, ela chegou com 2,20, cujo prognóstico era perda de função. Como lá na Martinica, que é francesa, o doutor Merle, que está ali listado, é o segundo da lista ali, tinha difoterine no hospital, porque ele veio da França, já sabendo trouxe com ele, sabendo da problemática, trouxe com ele e deixou no hospital. Eles começaram a descontaminação com 2 frascos desse aqui. Irrigaram com 1 litro a pessoa. E, em seguida, começou um tratamento tradicional para olho durante 97 dias. Após esse período, a acuidade visual da pessoa já voltou a ser 14,20, então não perdeu o olho. Mas qual a conclusão do estudo? É que se não tivesse sido descontaminado adequadamente, com essa quantidade bastante expressiva de 1 litro de difoterine, o resíduo do hidróxido de amônio que permanecia lá dentro não teria dado condição para os medicamentos funcionarem. E o que eles têm mesmo, os médicos, eles têm um protocolo que é quase como uma receita. Começa com tal produto, observa, se acontecer isso, faça isso, se acontecer aquilo, faça outro. E assim foi que aconteceu. Eles usaram vitamina C, depois um anti-inflamatório, depois um antibiótico, e foram indo nesse período todo recuperar a visão. Sendo que se o resíduo de amônio, de hidróxido de amônio, tivesse permanecido, não daria condição para esses medicamentos funcionarem. Então, esse é mais um exemplo de que, mesmo tardio, quer dizer, a esperança é a última que morre mesmo. Nós não devemos deixar que esse produto químico fique lá. Mesmo que ficou muito tarde, a pessoa já está queimada ou já está lesada. Não, precisa ter essa esperança de que o resíduo
vai impedir que o tratamento médico funcione. Óbvio que o Difoterine não recupera lesão. A necrose se formou, ela não vai reverter. Mas o que eles fizeram aí foi um tratamento para reverter a lesão. Na ausência do agente destruidor desse tecido, causador dessa lesão. E de uma certa forma já virou uma cobaia no protocolo com difoterina. Já virou uma cobaia, demonstrou lá atrás, você vê que esse artigo aí é de 2002, publicado no Burns, que é um periódico de muita aceitação e de presença na questão de queimaduras, que o próprio nome já diz, burn é queimadura, né? E eu acho que vale a pena nesse momento também dar uma outra informação para os nossos prestigiadores da nossa sessão, né, nosso público, da diferença entre lesão por soda cáustica e lesão, vamos dizer, lesão por álcali versus lesão por ácidos. A lesão por soda ou por álcali, ela tem um alcance mais profundo nos tecidos, porque o álcali ele destrói tudo que tem pela frente, em termos de componente biológico, até que ele encontre uma gordura. E na pele, a gordura se encontra na tela subcutânea. No olho, se tiver, tem no entorno lateral. Então o estrago é maior, o estrago é grande. Já o ácido, como o ácido coagula a proteína, e a proteína está no núcleo da célula, essa coagulação cria uma membrana que limita a difusão do ácido mais profundamente. Então, a lesão por ácido sulfúrico ou por ácidos ela é autolimitante comparado com a lesão por soda cáustica. A lesão por álcali, soda cáustica é o exemplo mais assim, que corriqueiro que vem à mente, né? Ela causa uma destruição da matriz que recompõe o tecido. Então, essa matriz extracelular ela é tão destruída que os fibroblastos responsáveis, células diferenciadas de fibroblastos, que são responsáveis pela reconstituição do tecido, não encontram a maneira de reproduzir o que tinha antes para fazer igual. Então, as cicatrizes com álcali, elas são, geralmente, na sua quase totalidade, hipertróficas e de retração. Então, em local de movimento, por exemplo, forma uma fibrose, uma cicatriz fibrótica, que para você recuperar o movimento é muito problema. Muitas vezes não recupera o movimento. Movimento de pescoço, a pessoa fica torta, movimento de braço, movimento de perna, porque a cicatriz é muito hipertrófica. Não quer dizer que um acidente com ácido não seja tão destrutivo. Ele também é, e tem tem situações e cenas dramáticas com ácido sulfúrico. Mas essa é a diferença entre um e outro. Melhor ser queimado por sulfúrico que por soda, então. O melhor é ter difoterine. Com certeza, melhor ter difoterine. Já contamos aqui, nas nossas andanças pelo Brasil afora, né, doutor? Mas já estava conversando com o senhor. Já tivemos contato, conversamos com pessoas, por isso até a gente confia tanto, além de toda a teoria, vídeos, conversando com pessoas, né? E já tivemos casos de pessoas que tiveram contato com o químico nos olhos, parte de nuca e costas, e passaram de difoterine, passaram pelo médico e voltaram a trabalhar, né? Então a gente falou, até da forma econômica, né? Muita gente pode falar, tá, mas o difoterine tem custo, né? Sim, tem custo, né? Mas se a gente fizesse comparativo com um lesionado, sem entrar na parte emocional, que obviamente ninguém quer ser lesionado, ninguém tem aquela família, mas vamos falar só da parte econômica para levantar essa questão, né? Quanto custa uma parte de tecido danificada, um olho, um membro, né? Pelo valor, a gente sabe, começa a transformar que o valor do produto, da solução de difoterine é irrisório, né? Por isso que eu costumo dizer, tem seu custo? Tem. Mas eu nunca vi uma empresa tirar o difoterine da sua planta. Nunca vi.
Pode não ter, porque nunca comprou, mas uma vez que tem, eu nunca vi tirar. Não, agora eu não vou mais ter. Não, nunca vi. Eu desconheço. Exatamente, é isso mesmo, Eduardo. Quem usa não quer voltar atrás, especialmente se teve um acidente e foi descontaminado de acordo com o que nós orientamos para fazer. É muito raro alguém desistir. Há isso, claro, na nossa... no universo que a gente trabalha, você vê pessoas, eu não quero comprar mais, nunca tenho um acidente. Mas, infelizmente, esse acidente pode acontecer. O ponto aqui é prontidão. Como em qualquer outra situação, um incêndio, ninguém quer que um incêndio aconteça, mas você tem um extintor. É por força de legislação, mas se alguém for pensar, muito melhor eu ter um extintor que eu preciso recarregar de tempos em tempos do que deixar uma ali e chega uma hora e não vou poder usar. Mas é isso mesmo, as consequências que envolvem essa questão, né, de custo são desprezíveis perante o benefício. O benefício que tem usar essa solução mais contemporânea, mais moderna que tem para evitar a lesão química é impagável. Custo, obviamente, que tem custo da produção, custo de logística, custo de impostos e a subsistência de quem está trabalhando com a coisa, no caso, com esse produto, no caso da Globaltec, que a gente leva para os 4 cantos do Brasil. E é com bastante satisfação que nós vemos esses casos como esse que você descreveu, né? E que realmente quem tem uso nunca mais esquece, nunca mais deixa de ter. Eu queria levantar só um ponto aqui que também nos questionam muito e que o senhor comentou aqui, e hoje eu comecei a entender o porquê das coisas, né? Bom, a primeira delas é um produto, então, licenciado pela Anvisa, está tudo correto com relação a essas licenças, né? Para uso em olho e pele, né? Perfeito. E o vencimento do produto, da embalagem, é 2 anos, porque o senhor comentou que tem essa questão da eficácia, da decadência da funcionalidade, né? Depois de 2 anos ele começa a reduzir, não que ele deixe de funcionar em 2 anos, mas ele começa a ter uma perda de eficiência, né? Perfeitamente. Qualquer medicamento, no caso de Fortreline não é medicamento, mas qualquer produto para a saúde dessa natureza, quer seja em líquido, quer seja em pó, liofilizado, ele tem um tempo de prateleira, tá certo? De Fortreline não é diferente. E os produtos para a saúde, quando você chega no final da vida preconizada por ele, não significa que naquele momento você não tem mais atividade. Mas ninguém dá remédio, nem toma remédio, ou nem dá comida estragada para alguém da sua família. E é isso que a gente também mostra, que não vale a pena ter um produto velho, passado o período de validade, disponível para ser usado numa emergência com essa gravidade, com esse potencial de gravidade. A esterilização também é perdida. E se você for pensar no benefício, por exemplo, nós sabemos o tanto de acidentes que tem no Brasil. O Brasil, no ano de 2022, teve ao redor de seus 500 mil acidentes. Tá? Já teve 700 mil, depois caiu por ao redor de 600 e voltamos a ter 500. Houve uma subida do último ano da estatística, 2021, para 2022, que já saiu essa estatística no anuário do INSS. Dentre esses, também estão contidos os acidentes químicos, que é o nosso foco hoje. O custo desses acidentes químicos para nós brasileiros, através do INSS, é bastante alto. Tem valores assim já colocados disponíveis de 12,5 bilhões de reais ao ano em custeio de benefício acidentário. De onde é que vem esse dinheiro? O governo não fabrica dinheiro, a não ser que ele seja maluco para aumentar a inflação. Vem da contribuição das empresas. De acordo com o grau de risco, as empresas contribuem de 1% a 3% do valor da folha de pagamento, incluindo os terceirizados. Né? Então, você imagina uma empresa com milhares, que tem no Brasil algumas empresas com milhares de trabalhadores, ela contribui de 1% a 3%. Indústria que tem intensiva em uso de produto químico, o grau de risco é 3%. Então, a contribuição é de 3% sobre a folha. Se essa empresa investe em segurança e consegue reduzir o número de acidentes medidos através
de um fator que chama-se FAP, fator acidentário de prevenção, onde contribuem a frequência, a gravidade e o custo, reduzindo esse fator, ela pode pleitear uma redução da contribuição do RAT, que é a sigla que está por trás da contribuição para o acidente, para custeio do benefício do acidente de trabalho. Pode reduzir de 50%. Mas se houver um aumento do FAP, do fator acidentário de prevenção, a empresa pode ser penalizada em até o dobro, ou seja, aquela empresa que recolhia 3% para o custeio vai passar a contribuir 6%. Então você imagina, uma empresa que é intensiva em produto químico, no caso, né, do nossa conversa hoje sobre o risco químico. Ela aumenta o número de acidentes. Tem que registrar uma CAT, porque depois de 15 dias vai para o INSS. E aumenta esse número. E aí, cada ano, o INSS emite o FAP. E o FAP dela aumenta. Consequentemente, o RAT vai aumentar. E aí ela desembolsa mais. Então, o investimento em segurança, fazendo com que o FAP caia, vai fazer cair também por um pleito da empresa, que a empresa tem que se movimentar para buscar o pleito. O governo não vai, por si só, diminuir esse pleito. Nós temos que fazer o nosso trabalho, nosso dever de casa. As empresas têm que fazer o dever de casa, e fazem. E há empresas que já conseguiram expressivamente reduzir a sua contribuição pelo uso do difoterine, porque era uma empresa justamente de intensiva em uso de produto químico. Então, o benefício é direto, além daqueles que você mencionou. Desagregação familiar, desagregação do grupo, custos diretos, né, indenização trabalhista, né, ou questões indenizatórias envolvendo os administradores, né, penalização por essa via, que são que é também o entorno, vamos dizer assim, a consequência econômica do acidente. Né. Então, vale a pena, sim, investir em segurança. Nós temos exemplos em quantidade disponíveis para demonstrar que o custo se abate, mesmo para aquele gestor que diz assim, eu quero só contabilidade, eu quero número, eu não quero o lado humano, né? Que nunca pode ser desassociado. Que interessante isso aí. Tenho certeza que muita gente não sabe desses detalhes aí não, hein, doutor Mário? Que interessante. Eu acho que isso aí são coisas a serem exploradas. Bom, se vai trazer benefício e ainda ganho financeiro, não tem por que não fazer, né? Não tem por que não fazer. E isso que eu estou descrevendo aqui, assim, rapidamente, tem decretos, tem lei, tem tudo direitinho. E eu posso fornecer para aqueles que tiverem interesse. Olha, eu acho que vão mandar mensagem para o senhor aí. À vontade, nós podemos fornecer sim. Mas o pessoal de RH, o pessoal que cuida dessa questão, até a área de segurança do trabalho, a medicina do trabalho tem acesso a todas essas informações. E o FAP é publicado todo ano. Legal. Esse ponto que o senhor comentou no final é envolvimento familiar num acidente, né? A gente tem um acidente que é bastante explorado pela AST, onde a gente faz treinamento nos Estados Unidos, que é a Ammonia Safety Training Institute. Uhum. Eles têm um caso lá bastante explorado, inclusive o trabalhador que sofreu vem dar a palestra todos os anos lá e falar do seu acidente, né? É o caso do José Mata lá, ele é um trabalhador da Califórnia. Ele vem contar esse relato que ele teve o acidente, né? Aí ele entrou num problema, que foi a pouca água, né? O senhor fez aquele cálculo de 1.250 litros lá, uhum. E aquilo não é à toa, né? O pessoal não tinha o chuveiro disponível, utilizou copinhos e jogou pouca água. Então, o que tinha vindo sobre ele, que era amônia anidra, né, saiu em fase aerosol, ficou sobre o corpo dele, o pessoal jogou copos de água, formando hidróxido sobre o corpo dele. Então, ele teve queimaduras bastante sérias, né? E aí, ele fala todo esse envolvimento, que ele ficou 17 dias na UTI, mais 3 meses internado no hospital e depois mais muitas cirurgias, 2 anos fazendo cirurgias de reconstituição, né? E ele fala, daí vem a mulher dele falar também sobre isso, uhum. E falar como é difícil, né? Passar ali, primeiro que você perde, normalmente, o provedor da família, né? O trabalhador, perde ou toda a renda, ou parte expressiva da renda da família, uhum. Depois de ser questão toda de acompanhamento e ver se vai dar tudo certo no hospital. Então, assim,
nos sensibiliza muito essa conversar com a pessoa que sofreu a lesão química severa, assim, sensibiliza muito. Nós começamos a tratar até o nosso trabalho de segurança e prevenção de uma outra forma, porque uma coisa é livro, é PowerPoint, né, papel sobre esses casos. Outra é você olhar no olho de alguém que foi lesionado, que está com o corpo com cicatrizes e imaginar aquilo com empatia, e que se fosse com a gente, que se fosse com um parente, com um querido, né? Como isso é difícil e que nós, por isso, se torna uma missão de vida de nós, da segurança, fazer com que isso tudo não ocorra nunca mais, né? A nossa principal visão aí, nossa principal missão de vida acaba sendo essa, né? Porque que todos voltem para casa do jeito que saíram, né? Da forma para trabalhar, que voltem como saíram, íntegros, né? Uhum. Eu acho que isso é um pouco da visão da Global Tech também, sem dúvida, sem dúvida. E nós temos casos desses que não é um apelo emocional gratuito. E existem muitos desses casos. No Brasil há alguns, nós temos exemplos parecidos. E quando o Disfoterini entrou numa certa empresa que é intensiva em uso de soda cáustica, a mulher que está trabalhando lá disse o seguinte: se tivesse Disfoterini nessa época, meu marido não estaria cego. E o casal trabalhava lá. A mulher ainda continua trabalhando, ele não está mais. Essa empresa hoje é o maior cliente da Global Tech, ela tem quantidades expressivas, parou de ter casos de cegueira e de óbitos, desde que se use o protocolo adequado. Como também eles têm uma rotatividade grande, tem que ter treinamento constantemente, rotatividade, né, de pessoal, até na área médica também. E isso foi que nos inspirou a gerar um treinamento que não demandasse toda vez alguém estar indo lá para treinar. E aí veio a ideia do realidade virtual, do treinamento por realidade virtual. Eu quero saber isso daí também, doutor Mário. Esse treinamento em realidade virtual, o metaverso, que é uma terminologia utilizada pelos usuários do recurso em realidade virtual, dá uma imersão completa para quem usa os óculos de realidade virtual e tem a vivência do que está se passando frente aos seus olhos. E aí a gente imaginou, isso é um sonho que eu tive de realização, de contribuição para treinamento, há bem uns 10 anos. Quando começou a surgir a gamificação do ensino no contexto mundial, né? O ensino através de jogos, né? Que a gente usa o termo game, que veio todo mundo usa o game hoje em dia, o nome em inglês para joguinhos, né? Que é uma maneira lúdica de se fazer, de transmitir conhecimento. E aí a realidade virtual surgiu como alternativa e ela foi sendo desenvolvida a ponto de hoje se tornar um recurso viável, plausível ao nosso alcance. E numa das minhas viagens para divulgar o Disfoterini, e isso aconteceu no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba, onde existem empresas, inclusive usuárias do Disfoterini e outras que estão, né, se agregando, há também uma faculdade, eu fui convidado para falar sobre questão do risco químico e descontaminação para a turma de engenharia química no período noturno deles. De dia foi o nosso seminário, de noite, seminário para as indústrias, e de noite eu fui lá com o pessoal da faculdade. E aí eu me apresentaram a faculdade que eu não conhecia, ela tem a sigla de FACENS, Faculdade de Ciências, né, Engenharia. Eles me apresentaram uma área de trabalho em games, em apps, fabricação de apps ou uma montagem de apps e de games num laboratório chamado LIGA, pela sigla LIGA, que é Laboratório de Inovação de Apps e Games, ou de Games e Apps, com a possibilidade de realizar a minha pergunta, um aplicativo em realidade virtual. E foi assim que nós nos aproximamos. Foi dado a eles os elementos que nós precisávamos, eles montaram o treinamento em VR na descontaminação, que basicamente é o seguinte: existem 3 cenários nesse metaverso, que é um cenário de laboratório e 2 de indústria. Nos de indústria tem um acidentado
o qual é descontaminado por um colega, e existe um outro cenário onde 2 trabalhadores fazem a descontaminação em conjunto. E a pessoa que usa, ela vivencia a sequência do protocolo necessário para que a descontaminação aconteça a contento usando a solução de Foterini. Começando pela localização onde fica a estação de descontaminação. Se a pessoa não localizar e não apontar e der um tirinho lá para reconhecer, ela não vai para a etapa seguinte. Indo para a etapa seguinte, se não executar o protocolo, primeiro os olhos, depois tem que despir a pessoa e usar pelo tempo adequado do olho, vai ganhar nota baixa, vai ganhar pouca estrela. Com a possibilidade de você refazer quantas vezes for necessário, até que você adquira todo o conhecimento ou o traquejo como usar o produto dentro de um protocolo recomendado. Ou seja, a pessoa treina em erros que no VR não tem consequência nenhuma, sem desperdício de produto e sem consequência de um acidentado que foi descontaminado ou não bem descontaminado. Então, é isso aí que foi o que tem trazido, né? E lá nessa empresa que tem milhares de trabalhadores e com rotatividade grande, esse treinamento está sendo dado, transmitindo a vivência do VR por quem está usando esses óculos na tela, num telão, e treinando também os socorristas, as enfermeiras, enfermeiros, os profissionais de saúde, enfim, todo aquele que deseja, adquirindo o equipamento, que não é um custo muito alto para as empresas, sendo que o software é gratuito. Essa é a contribuição da Globaltech para a área de treinamento. Nós investimos, tivemos que fazer um aporte de recurso para que o desenvolvimento fosse executado pela Facens, pelo Laboratório Liga, mas que hoje está disponível sem custo na loja da empresa Meta, que é a fabricante dos óculos. Então, eu vou mostrar para vocês esse óculos e também algumas cenas que nós vamos usar durante para ilustrar aqui a aplicação. Então, a realidade virtual auxiliando na descontaminação de vítimas, né? Isso. Que legal usar a tecnologia. E que interessante isso de descentralizar o treinamento, né? Isso quer dizer, a empresa pode ficar lá treinando, não precisa esperar vocês, né? Não precisa esperar um especialista. Não, ela está lá. Não precisa. A descontaminação, por exemplo, se contaminou lá, teve o contato com o químico. Eu preciso lavar primeiro ou posso diretamente aplicar o Difoterini? Diretamente aplicar o Difoterini, não é necessário, depois da descontaminação completa, remover com água. Se quiser deixar, deixa. Não há problema nenhum. É como se tivesse entrado numa maré de água salgada, né? Uma maré no mar, e fica aquele salzinho por ali. O importante é que nesse período ele esteja sob observação médica para verificar a necessidade de descontaminar mais ainda, uma descontaminação complementar, né? Tá, então eu posso, na área, só ter Difoterini, não preciso ter água também no local. Não precisa ter água no local. Eu não vou dizer que não ponha água no local, mas se não for para investir numa fábrica nova que não tenha nenhum chuveiro, nenhum lava-óleos, se tem que ter o mesmo estudo de risco com apoio nosso, que inclusive a Globaltech pode auxiliar, de onde localizar estações de descontaminação. O que acontece atualmente é que até que a NBR não fosse revisada para incluir os equipamentos de proteção coletiva não ligados à rede de alimentação de água, é que já se criou uma cultura em primeiro socorro de onde se dirigir para lavar um acidentado, fazer um enxágue passivo. E são nesses locais que nós recomendamos que se coloque as estações de descontaminação com solução de Difoterini, porque o pessoal de fábrica já sabe. Mas se quiser fechar o chuveiro, bloquear o chuveiro, mantendo as estações de descontaminação, está fazendo o melhor até. Bem, já está transmitindo, né?
Vocês já estão vendo o universo aí, o metaverso na tela do celular? Sim, já está aqui. Tá, então vou dar isso aqui no treinamento. Eu vou pular etapas iniciais, que tem um tutorial, tem um lobby onde a pessoa vai treinar a usar o manete. Eu já vou pular para a gente ganhar tempo nisso. E já vou direto para uma das situações aqui de... Então,
Legal. Não, mas excelente, doutor Mário, excelente. É muito bacana mesmo. Eu acho que e treina muito bem, principalmente essa parte de tempo, né? Essa parte de utilizar a quantidade adequada, A sequência, né? sequência, né? E realmente, como o senhor falou, sem risco de desperdiçar produto e também de não descontaminar lá na hora que precisa, não descontaminar da forma incorreta, né, doutor Mário? Exatamente. E aqui o que eu fiz? Eu fiz sentado. Na realidade, a gente precisa de um espaço para o treinamento de 2 metros por 2 metros. Tá? Aí você faz de pé e com toda a liberdade, sem trombar em nada. E existe no início do treinamento uma chamada para o que eles consideram como guardião. O guardião é uma região onde vai lhe permitir fazer o treinamento sem trombar nas coisas. Coisa que aqui eu passei por cima, porque nós estamos num ambiente de estúdio, né? Mas é só mesmo para ilustrar. Mas isso aqui está todo bem esquematizado. Perfeito. Doutor Mário, a última pergunta que eu tenho aqui, já nos enviaram aqui. O senhor falou várias vezes, tem que ir fazer tratamento com essa quantidade, ir para um hospital para mais análise, tem que ir para um lugar com mais recursos e tal. A nossa pergunta é, hospitais, profissionais, falando em médicos a nível Brasil, conhece o produto, sabe utilizar, existe disponível na rede pública, na rede geral de hospitais? Tá. Na rede pública geral de hospitais não tem a disponibilidade desejada. Mas nas regiões industriais, nós já fizemos um trabalho de divulgação para os núcleos de atendimento médico. Exemplo, o PAMI de Camaçari, o PAMI de São Paulo, que é Plano de Auxílio Médico, e os profissionais e esses núcleos têm os produtos lá para dar complementação. E eles próprios recomendam às indústrias terem no seu local e depois levam a eles para lá fazerem uma observação, quando não no próprio ambulatório da indústria. Há alguns hospitais de referência no Brasil. Nós fizemos divulgação, por exemplo, no Hospital SEMA, em São Paulo, que recebe muito acidentado da construção civil. E também tem acidentados químicos por conta de cimento, concreto, que são alcalinos e fazem muito estrago em pele e olho. Então, o SEMA já está consciente disso. Existe um SAMU químico em Cubatão e existe também o GRAU, que é um grupo de urgência do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que também adquiriram o produto e tem disponível. Para ataques químicos, que havia um risco durante a Copa do Mundo e a Olimpíada, as Forças Armadas foram encarregadas de montar o esquema da defesa e a Força Aérea ficou encarregada da questão de ataque químico. E a Força Aérea adquiriu e ficou de prontidão com seus produtos. Então, essas são as áreas onde mais existem, dentro das instituições públicas, hospitais e pontos de atendimento, bombeiros e tal, que já fazem uso de Difoterin. Nós temos feito a divulgação nos congressos e nas reuniões da Associação Nacional de Medicina do Trabalho e também as regionais, como, por exemplo, a APANT, que é a Associação Paranaense de Medicina do Trabalho. Já fizemos alguns eventos aqui, então há um conhecimento já difundido. A gente não pode forçar ninguém a comprar. Então, vai depender da quantidade de recursos. A gente sabe que as instituições têm problema de recurso e muitas vezes sempre tem que priorizar o que tem mais demanda. Então, o acidente químico, felizmente, não é assim tão comum, né? Ele está dentro das indústrias. Então, as indústrias é que têm a obrigação, vamos dizer assim, dentro daquela visão de que se vai se dar o melhor para quem está lá colaborando com o funcionamento, de ter os produtos disponíveis e acessíveis. Perfeito. Mas então, se alguma indústria quiser capacitar os seus médicos ou os seus médicos internos ou aquele hospital que fica próximo, que vai atender os seus trabalhadores, se ainda não existe o conhecimento, procurar a Global Tech, que vai fornecer informações, fichas técnicas e estudos sobre o Difoterin, né? E toda a outra lista de medicamentos, como o Hexafluorin também, né? Isso, de soluções. Perfeito.
falar um pouquinho com você, nosso seguidor. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça isso agora, é muito importante para nós. Se inscreva ali e ative o sininho para receber as notificações de quando serão as próximas entrevistas e quem virá aqui. Como vocês puderam ver hoje, sempre uma pessoa de muita experiência, muito know-how, trazendo aqui informação de altíssima qualidade, apesar de ser de grátis, né, como a gente costuma dizer, para você é uma informação de altíssimo nível. As informações adicionais estão aqui na parte descritiva do vídeo, onde você pode ainda buscar mais informações. Então, agradecendo demais hoje os nossos patrocinadores, a hazmatgroup.com.br, que é uma empresa de consultoria e treinamento na área de emergência química, fornecendo treinamentos bastante avançados de amônia, GLP, cloro, operações com produtos perigosos e muito mais. Se você necessita de algo, vá já ao www.hazmatgroup.com.br. E se você, empresário, que tem uma empresa ligada à área de segurança, quer estar conosco aqui nessa jornada, na nossa caminhada de segurança, por favor, entre em contato e seja também um desses patrocinadores. Esteja aqui com a gente, sempre levando muita informação relevante a toda a comunidade. Agradecendo demais. Então, hoje, a presença do Dr. Mário, muito obrigado, Dr. Mário, foi espetacular estar aqui com o senhor essa tarde, muita informação, o senhor agregou, acho que para mim e para todos os nossos seguidores, aí, muita informação. Queria deixar aberto o microfone para o senhor fazer os últimos agradecimentos e pontuações que o senhor deseje. E aí a gente pode encerrar. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade de ter vindo até aqui e esclarecer tanta coisa para a gente. Ok. Eu que tenho que agradecer. É sempre uma satisfação estar levando conhecimento e informação para os nossos usuários, o grande público, né, sobre essa questão de risco químico. Tem uma relevância muito grande, especialmente nas indústrias. Não deixa de ter também no dia a dia, mas especialmente onde há produto químico em quantidade. Estima-se que no Brasil esteja circulando nas indústrias, nas estradas, né, nas rodovias e outros meios de transporte, ao redor de 1.000 substâncias com mais de 1 tonelada de volume ou de peso, né, sendo transportada. Portanto, o risco químico existe dentro das indústrias e na logística, né, de distribuição. E, portanto, o trabalho que nós fazemos de levar adiante a conscientização sobre o risco e soluções para quando o acidente acontece, tem um retorno muito importante do ponto de vista de contribuição do nosso trabalho, não somente a recuperação ou o envolvimento econômico, que isso é fundamental também, mas principalmente a nossa inserção no tecido social. Legal, obrigado, doutor Mário. Obrigado você, nosso seguidor, que nos acompanhou em mais um episódio. E assim, todo episódio do nosso podcast, alguém vem aqui trazer uma informação de muito valor, de muito conhecimento. Ei, se você ainda não se inscreveu nas nossas mídias sociais, faça isso agora. Instagram, Facebook, sempre podcast, chamada de emergência. É lá que nos comunicamos, é lá que você pode enviar perguntas e, inclusive, indicar novos entrevistados para vir aqui e estar aqui com a gente. Então é assim, entre lá agora e venha seguir a gente e continuar a nossa comunicação. E assim, semana que vem, mais um episódio do podcast chamado de emergência. Te vejo lá.